Fala maridos, Jonathan Luiz com mais um vídeo aqui no nosso canal e eu quero perguntar para você, você sabia que a sua mulher pode te trocar? E muitas vezes não é por outro homem, é por ela mesma. Isso acontece. Bom, o maridão tá on e hoje o papo é sério. Como você pode ser o cara que ela realmente precisa antes que ela decida que não precisa mais de você? Vamos conversar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, as mulheres elas têm necessidades emocionais muito fortes. Elas não entram em um relacionamento apenas para preencher espaço vazio ou ter alguém do lado delas. Elas entram em um relacionamento visando um crescimento contínuo juntos. Quando um homem começa a se acomodar e a relação perde aquele desafio emocional, é comum que a mulher perceba que se continuar ao lado de alguém que está estagnado na vida, ela pode ser capaz de seguir sozinha. Isso não significa que ela queira o divórcio, mas significa que ela queira o crescimento. E se você não estiver a fim de crescer junto, ela tem a tendência de crescer sozinha. Isso é natural, é saudável, mas a chave do relacionamento não é crescer sozinho. A chave do relacionamento é que vocês cresçam juntos. Então o problema ele surge aqui, quando a mulher ela se empodera ao ponto de dizer que pode fazer tudo sozinha. Aqui ela trocou você por ela mesma. E a culpa muitas vezes é de você ter decidido estar estagnado. A mulher ela deve ser empoderada sim, mas dentro de um relacionamento onde os dois se levam juntos, sem se perderem de vista. Porém, se não houver esforço de ambos, é aí que a relação ela começa a rachar. O primeiro erro muito comum dentro dos relacionamentos é que o marido acha que, por ele ser o marido, ele pode falar e ser perdoado diversas e diversas vezes, mesmo já sendo notório que não dá para confiar na palavra desse cara. Depois eu faço, amanhã eu mudo, eu juro que eu vou fazer melhor, vai ser tudo diferente. Quando a gente olha, essas promessas já não têm mais peso. A sua mulher quer mais ações do que palavrinhas bonitas. Se você continua prometendo e não cumpre, uma hora ela cansa de esperar você cumprir e começa a se questionar se realmente está valendo a pena. Terminando de falar disso e já entrando no segundo ponto, uma das coisas que eu mais vejo dentro do casamento é o cara que ele quer ser amado e admirado, mas ele não admira. Você pode até dizer diversas vezes que ama ela, mas ela precisa se sentir amada através das suas atitudes. Você precisa fazer essa mulher se sentir uma mulher extraordinária. Então, quando eu digo seja o cara que ela precisa, eu não tenho um padrão de homem, porque as mulheres elas são diferentes, têm temperamentos diferentes, têm convivências diferentes, têm histórias diferentes. Você precisa conhecer a sua mulher para saber qual é o tipo de homem que ela precisa. Não existe um padrão de homem para todas as mulheres, coloque isso na sua cabeça. Apesar de algumas atitudes agradarem a maioria, não agradam a todas. Então você precisa se colocar no padrão da sua mulher. Como que você faz isso? Conhecendo a sua mulher. Isso não é ser o cara legal, isso é ser o cara interessante. O cara que pensa em ser legal dentro do relacionamento, mas não liga para ser interessante, não consegue manter uma relação. Não é sobre não fazer nada de errado, não. É sobre você desafiar a sua mulher e inspirar a sua mulher diariamente para que ela se torne a melhor versão de si. Afinal, se você se tornar um cara previsível, ela começa a se perguntar se você realmente vale a pena. E dentro disso, vamos falar de um erro muito comum entre os homens: tentar resolver tudo antes de ouvir. Apesar das mulheres serem meio loucas e adorarem quando os homens resolvem as coisas, existem momentos que elas não gostam quando os homens resolvem as coisas. Você precisa começar a julgar quais são esses momentos dentro do seu relacionamento. Às vezes ela não quer que você resolva, às vezes ela quer que você a ouça. Ela só precisa sentir que você está ali para ouvir sem julgamentos. E essa é uma verdade difícil de se pôr em prática. Quando você resolve tudo sem ouvi-la, você desvaloriza ela emocionalmente.
Dando essas informações para você, eu quero dizer de novo, não existe um padrão específico para todas as mulheres. Mas apesar de não existir um padrão específico, existem comportamentos padrões que conseguem melhorar a relação, que fazem você se tornar o cara que ela precisa. Nós tratamos eles nesse vídeo. Primeiro, honre com a sua palavra. Segundo, admire a sua mulher. Em terceiro, não seja apenas o carinha legal, seja o suficiente. Em quarto, pare de chegar tentando resolver tudo. Chega apenas para ouvir algumas situações. E em quinto e último, transforme o romance em um hábito diário dentro do seu relacionamento. A pergunta que fica é: você vai continuar se acomodando ou você vai se tornar o cara que ela realmente precisa? Porque se você não se preocupar em se tornar esse cara, talvez você seja trocado. E não é nem por outro homem, mas é pela autossuficiência dela. A mudança precisa começar agora. Se você entendeu o recado, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo de churrascada. Tem muito homem precisando aprender que o marido bom não nasce, o marido bom é construído. Bacia e toalha é um método de liderança que também pertence às mulheres. Deus abençoe.